essa é a nossa última lição do módulo 3. Com isso a gente encerra. A gente encerra. Espero que na quinta-feira, né, vocês tenham saudade desse tempo aí, tá? Então venha a se desafiar a criar uma outra atividade espiritual, né, no lugar da quinta-feira, né, com alguma coisa para você, né? Ou que seja também para a família. Ali no curso de casados, a gente aprende a tirar um dia da semana em que você passe com a tua família, né? Ou faça um lazer, faça um tempo de conversa, de planejamentos, de oração, mas tenha um tempo de qualidade com a tua família. Tirar um dia da semana que seja para a família. Então, isso também é muito importante. Oi? Alguém quer falar? Tá dando eco por causa do microfone aberto do Dani. É? Então, se tem algum que está aberto aí, vamos lá mutar ele. Então, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Já estamos com saudade de vocês, mas bora lá. Depois, para a próxima turma, quem sabe daqui vai sair alguns professores aí. Eu acho que a minha câmera travou. Ai, que beleza. Voltei. Né? Como eu estava falando, né? Daqui vai sair alguns professores aí, amém? Tomem posse, amém? Tá? Então nós vamos falar sobre mordomia cristã. Né? O objetivo dessa aula é aprender o que significa mordomia e também sobre os princípios para prosperar. Mordomia cristã, o seu significado. Né? Então, quando a gente fala, mas é uma vida, né? Que mordomia? A gente fala, né, para as pessoas, quando alguém está descansando, uma pessoa vive, né, na boa, a gente diz, mas que mordomia. Na verdade, ela sofreu, né, essas deturpação dessa palavra, que no seu sentido original não é nada disso, né? Muito pelo contrário. É trabalho, né? Mordomia é trabalho, né? É organização, é, é governo, né? Governo de si próprio. Na apostila aqui nós temos umas referências, 1 Pedro 4:10, temos Coríntios 4, né? 1 Coríntios 4. A palavra mordomia sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. Essa palavra é usada como regalia, favores concedidos, especialmente pelos governos e alguns funcionários públicos. Então, o sentido da palavra mordomo, ela é da origem latim também, né, do grego, também vem do grego. No latim, major domus, que tem o mesmo significado no grego, do grego, que é oikos, oikonomos, né? Oikos significa casa, e nomos, governo. E no latim, então, major, que é o mesmo que é o principal, né? O domus, que é a casa. A casa com tudo que ela contém e significa. Assim, mordomo é o principal servo, aquele que administra a casa do seu senhor. Quando fala casa, estamos falando no seu contexto geral, né? É o bom administrador de todos os bens, conforme a Bíblia diz aqui. Eu tenho uns versículos que eu separei em Lucas. Aqui em Lucas capítulo 12, 42 diz: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achará fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Um exemplo, né, foi
Adão, né? Adão foi o mordomo ali do jardim do Éden, né? Ele foi o mordomo. E eu vou fechar aqui, senão fica só habitando. Então, Adão e Eva, né? Eles foram os mordomos ali do jardim. Deus colocou eles para administrar. Será que nós não também? Nós também fomos chamados, né, para administrar tudo que vem à nossa mão, tudo que Deus colocou em nossa mão. Nós vamos ter que prestar contas. Até mesmo, queridos, o lugar onde a gente está, a natureza, tudo, né, está relacionado à mordomia, à administração. Seja tempo, seja recursos, seja a vida profissional, seja a vida espiritual, a nossa família, filhos, esposa, esposo, tudo é administração. Tudo nós temos que dar contas diante do Senhor. Aqui nós vamos ver alguns exemplos, então. Como eu falei aqui no início, Abraão, ele tinha um servo e ele colocou esse servo sobre todos os seus bens. Era o servo mais antigo que ele tinha e ele tinha uma confiança muito grande. Olha só, quando Deus fala, vocês são os meus servos, vocês são os meus mordomos, é uma posição elevadíssima, porque o mordomo é o seu senhor, ele colocava toda a sua confiança do seu dinheiro e a administração da sua casa. E também sobre os seus filhos, também, inclusive, os filhos, até a educação, né, dos filhos. Eliezer, né, então, Abraão, na morte ali da sua esposa, Sara, então, ele quis prover ali uma mulher para Isaac. E aí, então, ele chamou Eliezer e eles fizeram uma espécie de juramento, né? Abraão disse para ele, né, essa expressão aqui, põe a tua mão debaixo da minha coxa, né? Mas era uma espécie de juramento que eles faziam de intimidade, de que ele seria fiel ao seu Senhor. Então, eles fizeram uma espécie de juramento ali, né? E Eliezer, ele foi buscar uma esposa para Isaac. Né? Abraão, ele disse, ó, me jure que você não vai me trazer nenhuma mulher cananeia ou de outros povos, né? A não ser que seja do nosso povo, da nossa gente. Né? Então, ele entregou uma missão muito importante. E o Senhor, o que é que ele confiou para nós? A obra dele. Então, olha a importância, como filhos de Deus, ele entregou nas nossas mãos, né? Administrar a obra de Deus, fazer a obra de Deus. José também foi encontrado como um mordomo na casa de Faraó. Né? Aqui nós temos então o versículo em Gênesis 39, vemos que Deus ele abençoava muito José, né? E consequentemente a quem ele servia. Então, se nós somos fiéis a Deus, o que nós fizermos, nós abençoamos até o trabalho onde a gente está. O crente, querido, ele tem que ser bênção em tudo aonde a gente vai. Eu estava assistindo, vendo ali, né, queimando meu tempo ali, e vi no Facebook um videozinho de um pastor devendo. A mulher teve que entrar na justiça, enfim, eu acho que passou todos os recursos e chegou a aquele pastor, diz que era pastor, né? A ser despejado da sua casa. Então veio a polícia. E ali o policial era crente, né? Até dava risada do cara. E o cara começou a expulsar o demônio da vida do policial. Rapaz do céu, se fosse eu pegava o borrachão e levantava no lombo de um cara desse, né? O cara queria expulsar o demônio do policial porque estava ali para cumprir uma ordem judicial. E que tipo de mordomo nós estamos sendo, né? Que tipo de administração nós estamos sendo? Que tipo de servo nós estamos sendo? Então, quando a gente é servo de Deus, a gente é bênção para todos, inclusive os patrão, o trabalho, onde a gente está, na família, no lugar onde a gente está. A gente só é bênção.
A gente não é pedra de tropeço, a gente não é maldição para ninguém. A gente dá bom testemunho, né? Mas o que eu quero mesmo ler com você aqui é Gênesis, o 41. Gênesis 41, 33 e 34. Portanto, Faraó, se proteja agora de um varão, ou melhor, se proveja de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, tome a quinta parte da terra do Egito, dos 7 anos de fartura. Então, essa aqui foi a instrução que José estava dando a Faraó, né, sobre a respeito dos sonhos de Faraó, qual Deus deu a entender a interpretação, né, para José. E o que é que ele falou? Que ele deveria guardar a quinta parte, né? A quinta parte. O que é guardar a quinta parte? E essa pergunta eu faço a você, né? Todo líder, toda pessoa, todo bom mordomo, ele aprende a guardar e não gastar tudo. Então, 20%, você consegue guardar 20% do teu ordenado, da tua receita familiar, né? É isso que ele estava fazendo, né? Ele aprendeu, né? E a ordem que ele deu, né? O conselho que ele deu, guardar 20%. Por quê? Porque vai ter o tempo de vaca gorda em que nós devemos guardar. E vai ter os tempos de vaca magra, que nós vamos ter a reserva. Tem pessoas que, quando é tempo de vaca gorda, né? Estou tendo um bom salário, está tudo bem. Gasta tudo o seu salário. E aí, quando vem o tempo de vaca magra? E daí? Vai recorrer a quem? Então, a prudência, o bom mordomo, ele guarda. Você já fez um cálculo de quanto você está guardando por mês? Veja e faça uma porcentagem, né? Para você tirar as suas conclusões. A riqueza e prosperidade, ali aquele tópico ali. Então, o povo de Deus não precisa passar Pastor, por. Precisa, é que eu não entendi. Era Gênesis 41. 33 e 34. Tá, desculpa. Então, o povo de Deus não precisa passar por privações só porque o país está em crise. Porque o nosso suprimento, a nossa dependência, não está no governo ou nos planos econômicos. O nosso suprimento vem do Senhor, o nosso Deus provedor, o Jeová Jiré, aquele que a gente canta, né? Falar sobre finanças nesses dias é entrar em um assunto polêmico. Muitos discutem se Deus é Deus dos pobres ou Deus dos ricos, né? É verdade que Deus deseja que a prosperidade venha sobre o seu povo, mas primeiro Deus precisa libertar o seu povo da escravidão do diabo. Ou será que não? Você acha que o diabo só está, irmãos, naquilo que nós fizemos de errado, naquilo que nós pensamos de errado? Você acha que o diabo não está, não tem nada a ver com as nossas finanças? Ele não está preocupado em estar amarrando as nossas finanças? Será que não? Então, é uma das áreas onde ele mais ataca, é nas nossas finanças. Vamos falar da experiência do povo hebreu, que foi escravo dos egípcios por 400 anos. Esse povo viveu crises difíceis e passou por necessidades. Houve um momento em que Faraó mandou diminuir o alimento diário e aumentou o trabalho. Tinham que trabalhar mais e ganhar menos. Irmãos, isso não está se repetindo, querido. Né? Não que o governo está aumentando de 8 horas. Quantas horas semanais? 44? Mas, na verdade, o que acontece? Né?
nós temos que ser obrigados a trabalhar mais. De que forma? Fazendo hora extra. Porque o dinheiro já não é mais o mesmo de antes. Então, o que é que o diabo faz? Trabalho para o povo. Dê trabalho, dê trabalho. Assim, Faraó, irmãos, né? Ele disse, olha, o povo está ocioso, estão ociosos. Eles estão ganhando o barro, eles estão ganhando a palha. O serviço deles era fazer os tijolos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eles estão sobrando tempo para criar motim, para se rebelar, né, contra mim, contra o reino. Então, o que é que eu vou fazer? De hoje em diante, eles não vão ter mais a palha, né, e nem o barro. Eles que vão colher a palha. Eles que vão providenciar o barro. E eu quero que eles continuem com a mesma quantidade. Eles não podem baixar a quantidade, né? Então, se era 400 tijolos por dia, agora sem palha, eles vão ter que fazer os 400 tijolos, senão eles vão sofrer castigo. Irmãos, é essa mesma forma. As contas, a luz, a água, o alimento, as prestações de aluguel, né, as compras que a gente tem que fazer das nossas necessidades, elas ainda continuam aumentando, mas o nosso salário, o poder de compra está cada vez menor. E o que é que a gente tem que fazer? Aumentar mais a carga de trabalho, né? Então, é 8 horas, né? A obrigatoriedade de todo mundo trabalhar, 8 horas e pouco, né? Mas, inconscientemente ou conscientemente, eu não sei como é que se fala, nós temos que trabalhar mais. Tem pessoas que têm que fazer extra, finais de semana, depois da hora, né? E trabalha durante o dia num trabalho, à noite tem que trabalhar no outro horário, fazendo bico. E parabéns, né? Porque o diabo, ele quer isso mesmo, quer nos escravizar no trabalho, querido. Por quê? Porque nós vamos talvez conseguir chegar onde a gente quer chegar. Trocar o carro, ou pagar aquelas prestações do carro que nós não deveríamos ter trocado. Para ostentar uma coisa que nós não precisávamos. Né? Tem coisas, queridos, que às vezes nós temos que nos esforçar sim. Tem um período que você tem que se esforçar na tua juventude, quando você tem força, quando você tem vigor. Faça isso, se esforce. Mas não pode virar uma rotina. Irmãos, teve um tempo que eu trabalhei à noite, eu era um zumbi, irmãos. Mas foi um objetivo, né? Foi até um tempo. Porque eu precisava comprar os móveis para dentro de casa. Mas eu não posso agora virar escravo do trabalho, né? E para ostentar coisas que não convém. Então veja, a estratégia do diabo é a mesma. Faraó, irmãos, é o mundo de hoje. É o sistema que nos escraviza. E ele tem a mesma tática de hoje. De ontem, né? Hoje, ele tem a mesma tática. E Deus veio para trazer libertação do seu povo. Então eu preciso ser liberto. Nós precisamos ser libertos, queridos, da escravidão de Faraó. Isso já era algo tremendo. Porém, Deus não queria apenas libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, mas ele queria libertar e fazer do seu povo um povo rico, próspero, e assim ele fez. Deus quis que Adão fosse dono de todas as coisas, mas ao pecar, ele perdeu essa autoridade. Contudo, Jesus retomou do diabo e entregou à sua igreja o mesmo domínio que Adão tinha recebido no princípio. Em Efésios 1:3, a palavra diz que fomos abençoados por Deus com toda a sorte de bênção. Isso inclui tudo o que podemos imaginar que é uma bênção. Devemos crer que essas bênçãos registradas na Bíblia incluem a parte financeira também. Então, em Deuteronômio vai falar, né, aqui sobre as bênçãos de Deus, né, se nós formos obedientes à vontade do Senhor. E também Gálatas vai dizer que por meio de Cristo Jesus, as bênçãos prometidas desde lá, de Abraão, chegariam também a nós, as bênçãos, tanto as bênçãos espirituais como as bênçãos financeiras também, né? Ou seja, a prosperidade. Princípios bíblicos para prosperar. Vamos lá. Então, há pelo menos aqui 4 princípios básicos que, né, nós vamos ver que é
bênção na nossa vida, né? Primeiro dela é ser fiel nos dízimos. Os dízimos é do Senhor. Nós não vamos aqui falarmos, né, a respeito do dízimo, né? Porque aí nós teríamos que tirar uma aula, né? E só para nós discutirmos a respeito dos dízimos, né? Velho Testamento, no Novo Testamento e tudo mais. Mas nós cremos, entendemos que o dízimo, sim, é uma promessa para nós, é uma bênção para nós, é uma aliança de Deus para nós. E pela prática, querido, na prática, melhor dizendo, né, nós vemos o efeito que ele traz para a nossa vida. Então, o dízimo ele tem a finalidade de repreender o devorador. Outra prática, outro princípio bíblico, ser generoso nas ofertas. Ou seja, ser sincero nas ofertas. Né? Você dá à medida que você possui, à medida que o teu coração, né, é grato a Deus. Enquanto o dízimo é Deus que estipula a quantidade que você deve de dar, que é a 10ª parte de toda a entrada sua, de toda a sua renda. Né? As rendas extras, o 13º, a férias, ganhei um dinheiro lá, né, em alguma coisa. Tudo que te vier, 10ª parte é do Senhor. E a oferta é aquilo que você devolve a Deus, dá a Deus por gratidão. E a oferta, ela tem por finalidade, então, atrair as bênçãos, a riqueza. Enquanto o dízimo repreende o devorador. Então, são coisas diferentes. O dízimo amarra aquele que causa o dano, mas não enriquece. O dízimo não enriquece ninguém. Né? A palavra de Deus diz, né, isso, né, que ele repreende o devorador. Mas a riqueza vai vir através da gratidão, querido. Da honra, da gratidão. Né? Quando nós temos um coração grato a Deus e somos generosos na oferta. É aqui, irmãos, que é o up, entendeu? É aqui que nós subimos um degrau a mais naqueles que entendem o princípio de generosidade. E claro, nós temos que fazer a nossa parte, então, que é o trabalho. A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo, né, diz, olha, aquele que não trabalha, que não coma. Quer dizer que quem não trabalha não tem o direito de querer reivindicar a Deus alguma coisa. Porque Deus não dá de graça nada para ninguém, a não ser a salvação. Então, as coisas espirituais já foram alcançadas. Mas nós temos as demandas terrenas. Né? Deus não é Deus de preguiçosos, queridos. Né? A preguiça não provém de Deus. Né? Isso não é de Deus. O apóstolo Paulo repreendeu severamente as pessoas preguiçosas, os que pararam de trabalhar. Né? Por isso que ele disse, olha, se não quer trabalhar, então tu não tem direito a comer também. Né? Mas a Bíblia diz também que digno é o trabalhador do seu salário. Está falando também, irmãos, né, da questão pastoral, né, daquele que prega o evangelho, daquele que, né, vive para o evangelho, possa viver também do evangelho. Os Salmos 127, 1 ao 2, eu quero ler com vocês aqui, algo também muito importante aqui, uma palavra. Salmos, querem anotar aí? Salmos 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que quer dizer, queridos? Que agora você vai se aplicar, porque tem muita gente que diz assim, mas eu dou dízimo, né? Aí então trabalha igual louco, né? Negligente, ele acaba sendo negligente com a obra de Deus. Aí eu estou fazendo hora extra, daí não vou na célula. Aí eu estou cansado para participar da oração. Eu estou cansado para ir na igreja, eu estou cansado para fazer a visita. Então ele começa a negligenciar a obra de Deus.
Mas com a desculpa, pastor, mas o meu dízimo vai ser maior, o pastor vai se agradar. Irmãos, eu não quero saber quanto que você vai dar o de dízimo. Pede para Solange se eu fico controlando, né, a quantidade de cada irmão, quanto que o irmão deu, quanto o irmão está dando, irmãos. Isso aqui é problema seu, não é problema meu. Né? Se você não é correto, você vai ter problema com Deus. E não adianta você mentir para Deus. Nós também vamos começar a ser negligentes. Aonde? Na nossa família. Porque nós vamos estar ausentes com a família, com os filhos. Aonde é que está o pai? Né? Está trabalhando. Irmãos, isso a gente vê no mundo, irmãos. Né? É o pai que nunca está em casa. Ele dá presente para os filhos, mas a presença ele não dá. Que é o maior presente é a presença. Então tem muitos filhos aí, pais, né, órfãos de pais presentes. Quer dizer, pais ausentes, né? Outro princípio aqui, para prosperar, gastar menos do que ganha. Como eu falei, economizarmos 20%. Isso é um princípio de riqueza. Economize 20% daquilo que você... Pelo menos, se você puder economizar mais, faça isso. Tá? Porque nós não estamos isentos das vacas magras. Como o inimigo age na vida financeira? Nós vamos ver aqui no livro de Joel, capítulo 1, no versículo 4, né? Que o povo estava negligente a Deus. E Deus então permitiu pragas vindo sobre a lavoura, né? E os gafanhotos que vinham, né? Em eita, quatro fases, né? Em 4 etapas, esses gafanhotos vinham. Diz assim: o que ficou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Se nós formos ver em figuras de linguagem aqui, aqui literalmente estava falando do bichinho, do gafanhoto. Mas a Bíblia trata o gafanhoto lá em Apocalipse como gafanhoto, como demônios. Né? E aqui, então, a Bíblia trata, né, como um juízo que Deus permitiu que viesse ao povo por eles serem negligentes à obra de Deus. Então, o gafanhoto tem um ciclo de vida que, conforme a idade, come uma maior quantidade e maior variedade. Agem em bandos sem misericórdia, provocam prejuízos incalculáveis, porque consome tudo o que tiver em seu caminho, a ponto de levar agricultores à loucura, pois nada pode ser feito contra esta praga. Todos os métodos tentados são falhos e ineficazes. As pragas do gafanhoto são responsáveis por grande parte da fome e da miséria espalhada no mundo. Na Ásia, na África e em vários países da Europa, os gafanhotos têm destruído tudo por onde passam. Há um filme chamado O Ataque dos Gafanhotos. Não conheço. De repente podemos pesquisar, né, para a gente conhecer esse filme. Quem impressiona tamanho é o poder de destruição e a agilidade dessa praga. Quando lemos o livro de Joel, onde o profeta fala da ação dos gafanhotos, entendemos o que ele queria dizer. Para você entender melhor, vamos usar uma árvore como exemplo. O gafanhoto cortador, ele vem comendo as folhas. Então, esse é a função do cortador. Né? Quando ele ainda é novo, quando ele eclode dos ovos, eles comem, né, uma parte da árvore, né, apenas os brotinhos, ali as folhas. E depois, numa outra segunda fase, né, esses gafanhotos já começam a voar. Então, aí, esses que voam, eles vão chegar no lugar onde ficou essas árvores que ficaram a outra turminha que passou. Né?
Então a outra turminha que passou deixou a árvore sem folhas. E esses gafanhotos, o que é que eles vão fazer? Eles vão comer o que? Os galhos. Aí entra o migrador, né? É aquele que migra, aquele que vem em tempos, de tempos em tempos. Tem também o gafanhoto devorador, destruindo a casca da árvore, e depois também vai vir o gafanhoto destruidor, comendo o caule e a raiz. Quando lançando por terra de vez o que sobrou da árvore. O profeta Joel usa uma linguagem figurada para falar da nossa vida financeira, sobre a realidade natural profissional, sobre como o inimigo quer nos arrasar, levar-nos a viver na miséria. O profeta está fazendo uma comparação para nos mostrar como é a relação de demônios contra a nossa realidade. Ao ler essas passagens, é claro, percebemos que existem demônios específicos para nos resistir à vida financeira, para não deixar vir sobre nós a unção da prosperidade e também para instalar em nossas vidas o espírito da miséria e da pobreza. Isso tem acontecido hoje com muitos cristãos que entregam suas vidas ao Senhor Jesus e não lhes é ensinada essa verdade por causa da negligência de muitos líderes. Em Joel capítulo 1, 2 ao 20, podemos perceber as consequências destes ataques de demônios sobre a vida financeira das pessoas. Veja como é a ação específica de cada tipo de demônio, ou gafanhoto. A legião do cortador. Então, cortador é aquele tipo de demônio que está na família. Aquele que vive 24 horas na vida daquela pessoa. E ela vai devorando. E ele não percebe que está sendo roubado. Então, essa legião de demônio permanece o tempo todo na vida daquele que não obedece a Deus ou procura interpretar a palavra de Deus visando seus próprios interesses. Age na vida daqueles que não devolvem o dízimo na igreja e é avarento. Como essa legião opera? Nas nossas riquezas, bens, salário, tudo o que essa pessoa ganha mensalmente, eles vão comendo através do consumismo, compras de supérfluos, viagem mal planejada, vícios, jogos, remédios, multas, dívidas sem limite, gastos desnecessários, compra de coisas erradas, ser passado para trás em negócios, etc. Isso é o que mais tem ocorrido com pessoas e elas não percebem que o diabo está por trás. Por causa da negligência e do conformismo, alguns até dizem, tá bom, dá para ir levando assim mesmo. Só que atrás da primeira legião, vem sempre a segunda com a ação de demônios, pois esta é uma estratégia do inimigo que faz parte do processo para destruir a pessoa. Nessa fase, a família começa a se desentender, começa as traições, a ação de espíritos de encantamentos, seduções e tentações. A próxima legião, então, a legião do migrador. Então, esse é aquele que, como eu falei, ele faz visita de tempo em tempo, ele não permanece na família. Mas quando ele vem, ele ocasiona uma grande destruição. Essa ação já não é tão constante assim. Não permanece em lugar nenhum. E às vezes permanece o tempo todo. Às vezes vem de mês em mês, ou de 3 em 3 meses, ou até de ano em ano. Ela vem como parte de um projeto satânico. Primeiro gera a infidelidade nos dízimos, depois traz a incredulidade e a dúvida, para que a pessoa não acredite que é por causa da sua própria negligência aos princípios da palavra de Deus que tudo isso está acontecendo. Como o migrador opera? Produzindo prejuízos do tipo batidas de carro,
roubos, cirurgias inesperadas, fazendo a pessoa gastar muito com problemas repentinos e imprevistos, fazendo a pessoa contrair empréstimo com agiotas para pagar dívidas, fazendo acusações e a pessoa começa a se sentir incapaz, inútil, começa a pensar que não há mais saída. E é nesse momento que vem a terceira legião. Nessa fase, a família passa a se agredir, se acusar, começam os distanciamentos e a incompreensão cresce. A próxima legião, então, é a legião que traz a falência, é a legião do devorador. Então, esse é o símbolo da falência. Essa ação de demônios é bem mais arrasadora. Vem derrotando, detonando com tudo o que a pessoa tem. Vem para consumir o que ela acumulou nos seus últimos anos. Procura tirar o máximo e levar ao fim. Quando essa legião entra em ação, aí a pessoa já acha que se devolver o dízimo ou fazer ou dar oferta, já vai lhe fazer falta demais. Que Deus tem que lhe entender e produz um espírito de engano. Quando eu der a volta por cima, aí eu vou e conserto tudo. A pessoa começa a perder o senso do certo e do errado e muitas vezes parte para as coisas erradas, negócios escusos e coisas assim. Como o devorador opera? Produzindo falência, perda do emprego, fracassos em projetos e negócios, fechando as portas profissionais para a pessoa, deixando a pessoa passando necessidade e às vezes até fome. Toma o carro, toma a casa, toma os móveis, a poupança, e sem explicação, quando a pessoa vê, já perdeu tudo o que tinha. Começa a vir os cobradores, as pressões e a ameaça e o desespero se instala de vez. Essa legião age com uma estratégia de encurralar a pessoa em situações de dívidas, prejuízos, até acabar tudo. Faz a pessoa se sentir um lixo, desprestigiada, rejeitada, trazendo vícios, insônia, lamento, medo, depressão, opressão, até chegar à possessão. Atenção, nesta fase vem a separação, os abandonos, lares desfeitos, mas como se não bastasse, vem a outra legião. Então esse aqui é a legião do destruidor. É o mesmo que o exterminador. Então esse aqui não deixa raiz e ramo. O projeto do exterminador é a morte, né? O final dele é a morte. E não deixar nenhuma herança e nenhuma posteridade, nada, né? Que você não deixe nada, que a pessoa perca tudo e não deixe nada, né? E por fim a morte. Essa é a que gera o final de tudo. Aniquila de uma vez, deixa só o pó. Nessa ação, já nem há mais consciência do que é o diabo, ou de que o diabo está fazendo tais coisas. Tampouco se lembra a pessoa de dízimo, oferta ou mesmo de Deus. Como o destruidor opera? Levando as pessoas ao assassinato ou ao suicídio, provocando acidentes fatais, levando outros a querer matar, quedas de aviões, catástrofes, destruindo tudo. Nessa fase, a destruição da família é praticamente completa. Atenção! É preciso ressaltar que algumas dessas situações, das quais comentamos até aqui, podem acontecer conosco não apenas por causa dessas ações de demônios. Pode, inclusive, ter situações em que o próprio Deus, o Senhor Deus, é quem está permitindo para algum propósito específico, como foi no caso de Jó, né, por exemplo.
Por isso, não vamos entrar em extremos, vamos manter um equilíbrio e analisar cada situação à luz da palavra de Deus, debaixo de oração, para que o Senhor revele o que realmente está acontecendo. Então, eu faço a minha ressalva, não vamos espiritualizar todas as coisas, né? Ah, tenho que fazer uma cirurgia? Ah, é ação de demônio. Estou tomando remédio? Ah, é ação de demônio. Não, sabemos que nós temos nosso corpo, querido, né? Você está correto com Deus? Primeira coisa, se faça uma análise, né? Se faça uma análise, procure ser fiel a Deus, né? Não murmure, né? Coisas acontecem, né? Mas 90% das coisas ruins que começam a acontecer diariamente na nossa vida pode sim ser ação de demônios, né? Porque a vontade dele é o que que é? Roubar, matar e destruir, né? A ação dele, ele é aquele que veio, né, para esse fim. Pode falar, Estela? Ah, há umas semanas atrás, acho que eu nem comentei, acho com ninguém. Ah, semana passada eu fiquei ruim, né? Foi semana passada. Meu pai, ele se encontrou com um amigo que é um amigo que leva ele lá em Caxias, lá. Uma vez levou ele em Caxias numa igreja, não sei que igreja que é. Aí, tá. Aí, essa semana, o pai tava na cidade no mesmo dia que eu. E eu encontrei esse homem, né? O homem olhou pra mim e disse que Deus tinha pedido a revelação pra ele, né, sobre mim. Tipo, no culto que ele foi. Que era só eu parar de tomar os remédios, que tudo era espiritual. Aí eu, tá bom? Vamos fazer o quê? Só concordei com o homem, disse pro pai que eu tinha que ir embora e eu deixei o pai lá. É, E fui embora. não. A gente tem que avaliar as coisas, né? E a gente tem pais espirituais, o qual estão nos acompanhando, né? Então, nós não devemos ficar ouvindo coisas, às vezes, que são doutrinas de demônios, né? Então, mesmo que uma pessoa seja por motivos espirituais, até, né, que desencadeou uma doença, desencadeou uma série de situação, né? Uma pessoa, por viver muito tempo num estágio de tristeza, o que que acontece? Leva a pessoa a uma depressão, e a depressão vai trazer um desfuncionamento hormonal na pessoa, né? E aí o que? Vai precisar tratamento, vai precisar acompanhamento psicológico, né? E médico também. Então, a gente não pode espiritualizar tudo, né? Então, mas o tratamento tudo começa onde? No espírito. Não é simplesmente eu vou tirar o remédio, mas não tratou o espírito, não tratou o emocional, né? E aí vai dar problema, né? Vamos para a próxima chamada, que é do Ju, manda lá. Nós temos que cuidar o extremismo, né? Nós temos que cuidar o extremismo religioso, né? Fanatismo, para que a gente não venha a cometer erros, né? E nos frustrarmos. Mas eu tive uma experiência, né? Aqui não é, não, essa experiência não é minha, não foi comigo, né? Eu tenho minhas experiências com o dízimo, né? Com as contribuições. Graças a Deus, né? Eu tenho 100% certeza que o dízimo é de Deus. Não tenho dúvida disso, né? Mesmo que o mundo inteiro venha dizer que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, não sei o quê, que isso é mentira de pastores para enganar vocês. Pode vir com qualquer conversa fiada, eu tenho minha convicção, né? Mas foi um fato de que aconteceu. Não sei se tem alguém aqui na live aqui que saiba desta história, né? Eu não vou fazer nome aqui, não vou fazer nome de quem é, por ética, porque essa pessoa não está aqui na live, né? E aí é falta de juízo meu a gente falar, né? Mas não é nada de mal. Aconteceu que a filha de um casal adoeceu, né, na igreja e adoeceu, irmãos, gravemente mesmo, uma inexplicável, uma infecção nos ossos e essa criança, né,
os médicos não sabiam o que fazia mais, porque saía a infecção nos braços, era na perna, e aquilo estourava, vinha para fora. Eles tinham que sempre estar drenando isso, né? E o risco de isso tomar proporção no corpo todo, essa infecção no osso, né? Que criava esse pus. Então estava preocupando, né, os médicos. E os pais já não tinham mais recursos financeiros, né? O que fazer para conter isso? E o pior é que toda vez para fazer esse dreno, tinha que sedar, tinha que. É, como é que é? Como é que se diz? Ah, Anestesia geral? Anestesiar? fazer anestesia geral, isso aí, né? E não era bom, né? Não é legal, que é um risco também, né? Tinha que fazer anestesia geral. O médico, irmão, chamou os pais e disseram: olha, só temos uma coisa a fazer, é um exame que precisa ser feito, mas o plano não cobre e custa tantos R$ 1.000. E o único recurso que agora eles possuíam, aí eles iam ter que vender o carro. E então aconteceu que eles foram pedir oração e eu conheci essa pessoa que era uma profeta de Deus, infelizmente, hoje uma pessoa que está parada no caminho do Senhor, mas foi uma profetisa muito usada por Deus, não é da nossa igreja. E eu estava junto, queridos, né? E eu conheci a situação desse casal. E ela profetizou certinho, ela disse que era para eles voltar a dar dízimo, porque eles tinham parado de dar dízimo e tinham entrado um inimigo. E nós estávamos orando e não adiantava nós orar, querido, porque Deus estava tratando, né, com eles através do devorador. Foi o devorador, não que Deus, vou botar um devorador na tua vida para você dizimar. Não. O inimigo se aproveita, irmãos, da nossa infidelidade e não existe oração que expulse o devorador da vida de uma pessoa. Irmãos, eu nunca tinha ouvido falar, irmãos, né, uma profecia assim. Enfim, e eles acreditaram nessa profecia, né? Então começaram, dizimaram. E foi algo instantâneo que o filho, né, começou a melhorar e não precisou fazer mais nada. E como assim veio a doença se subiu, foi embora, né? E restaurou a saúde de novo, né? Então, eu, como pastor, eu vi isso. Eu presenciei, né, isso na vida de uma família. Então, foi uma vida que foi salva aí, porque os médicos também, né, disseram que o risco de morte, né, era muito grande, ou de deficiência óssea, né, ia ser muito grande, né, de morrer as células dos ossos e não crescer mais os ossos ficarem defeituosos, né, se uma providência não fosse tomada logo, né. Então, isso aconteceu. Ali seguindo, diz, essas legiões demoníacas ali, onde eu parei, né? Essas legiões demoníacas operam também com uma voz de comando sobre outras legiões. Por dar ao inimigo brecha de desobediência, de incredulidade ou até de ignorância da vontade de Deus, a pessoa acaba dando legalidade para que, junto com essas legiões, que têm ações específicas contra as finanças e bens, venham também outras castas de demônios. Alguns exemplos. O tranca-rua, que é aquele que, né, fecha as portas, aquilo que o nome já diz, né? Faz com que as coisas não deem nada certo. As pessoas dizem, mas nada dá certo para mim, né? A pomba-gira, que é um demônio de sedução, sensualidade, do adultério, da prostituição, do sexualismo. Então veja que esses outros demônios, eles investem em outros demônios também, né? Para que isso devore as finanças da pessoa. Esse Exu Caveira, que é o demônio que trabalha para a morte, né? Com doenças também, que levam a pessoa à morte. O Zé Pelintra, demônio que gera escravidão através de vícios, álcool, droga. Maria Mulambo, é o demônio da miséria, da mendigância, da degradação,
da pobreza, da sujeira, irmãos. Mulambo está relacionado a tudo que é sujo, nojeira. Só viver sujo dentro de casa, é sujeira. A pessoa não consegue, sabe, nem tomar banho, né? Só que é relaxado com o corpo. Também é relaxado com a comida, com a casa. É um espírito de mulambo aí. Né? Maria Padilha, demônio de zombaria, depravação, da luxúria. Isso aqui é imoralidade sexual, né? Maria Padilha também. Né? É um demônio da mesma classificação. Como é a palavra? Da pombagira. Como é que é a palavra? Imo o quê? Mulambo? Maria Mulambo e existe a Maria Padilha. Não, a Deba falou que outra palavra ali da Maria Padilha é imo o quê? Não, Imoralidade. a da pombagira, né? É a mesma hierarquia da pombagira, né? Se eu não me engano, ela está abaixo. É uma entidade que ela é submissa a Maria, a pombagira, a Maria Mulambo, a Maria Padilha, quer dizer. Né? O capa preta é o demônio do terror, do medo, a síndrome do pânico. Pastor, eu quero fazer uma pergunta aqui. Levantei a mão primeiro, Estela. Nem vem. Como? Nem vem que eu levantei a mão primeiro. Pastor, tem uma pergunta. Sim. Uma pessoa diagnosticada com síndrome de pânico. Quem? Só que ela só tem a síndrome em si. Quem? É considerado espiritual ou nem sempre? Quem foi? Não, tu deu o nome da pessoa ou não é? Não tem nome da pessoa aí. Não tem nome. Não, eu tô perguntando. Não, isso aqui é 99,9 é espiritual, viu? Síndrome do pânico é espiritual. Né? É espiritual. Estela? Estela falou? Não, eu vou deixar a Lidy falar primeiro. Depois eu falo. Tinha mais alguém que me pediu? Acho que era só a Lidy? Acho que sim. Pastor, Ah, eu fiquei com uma dúvida. Quando adolescente eu tive síndrome do pânico. E agora eu olhei aqui, capa preta, bem nessa época o meu pai ele tinha uma terreira na casa dele e ele trabalhava com esse aqui. Era lá em Jaguarão, era em outra cidade, mas eu tive uma síndrome de pânico muito feia. Fiquei bem mal, assim, tem alguma ligação, alguma coisa a ver? Eu visitava ele. tudo a ver. Ele tinha na casa dele. Nada a ver. Tem, porque é herança. Pode não ter feito nada, nem participado, nem querer ter feito alguma coisa, né? Herança. A herança não se discute. Herança se recebe. A lei não pode arrancar a herança de ninguém. Você é obrigatório a receber a herança. A única coisa que você pode fazer é recusar, né? Através de um termo ali, enfim, você diz, olha, né, eu não quero, eu me recuso a receber essa herança e tal, tal. Você, através de um termo. Então, heranças, como ele era o teu pai, né? Ele provavelmente ele entregou a sua geração, sua vida e seus filhos. É o que o demônio quer. Ele quer perpetuar, né? Então, com certeza ali são favores, né? Olha, eu te dou isso, mas eu quero tua família, eu quero tua casa, eu quero perpetuar, né? Eduarda, Duda, quer abrir o microfone, Eduarda? Quer falar? Tem que renunciar à herança. Sim, tem que renunciar. É isso aí. Renúncia. Né? Não, o que eu queria pedir, na verdade, agora que falar em herança, duas coisas. Meu pai, quando ele era mais jovem, ele fez um curso de espírita e coisa arada. Já levava meu irmão junto. Meu irmão lembra de umas coisas. Meu pai disse que não tem nada a ver com o que ele fala. Aí não sei, mas isso pode ser alguma coisa em a ver tudo que aconteceu com ele ou com coisas que acontecem comigo? Sim.
É quando os pais levam os filhos, né, nos terreiros de Umbanda, nos candomblé, centro espírita, leva a tomar posse, leva os filhos, né, estão entregando a sua geração, né, aos demônios. Né? E o que é que tem que fazer? O desligamento. Né? E as maldições de herança, as maldições vindo por herança, como disse a Duda, né, precisam serem renunciadas. Então não tem como quebrar. Aí eu quebro a maldição hereditária. Eu não tenho como quebrar, ninguém quebra. Né? Não tem como quebrar uma maldição hereditária. Né? A pessoa precisa se desligar. E eu renuncio isso na minha vida. E aí sim, aí depois que a gente renuncia, é a pessoa alva, né? Vítima, ela precisa renunciar. Eu não aceito essa herança, não quero essa herança. Né? Daí sim, a gente ora por desligamento, né, desta herança aí. Tá, e a minha outra pergunta era sobre que foi passado o encontro com Deus, enfim, pois o senhor veio, acho que foi um encontro com Deus ou não, foi na igreja. No encontro com O Deus. senhor o senhor veio conversar aqui em casa depois e falou, não fui eu que falei, enfim, sei lá, enfim, esse negócio aí, daquele negócio do pai preto. O que ele seria? Olha, eu nunca ouvi falar desse pai preto aí, né? Como é que é essa entidade, né? Eu não estudei sobre ele. É o mesmo Zé Pilintra, pastor. Hã? É o mesmo Zé Pilintra. É? Uhum. Eu não tinha estudado. O mesmo Zé Pelintra. Então sabe aí o que acontece aí, ó. Escravidão de vícios, drogas, Zé Pelintra. Nossa, a mesma coisa que o meu irmão? Graças a Deus tá livre. Por causa disso, mas aí, ó, né? O que é que ele trouxe, né? Mas enfim, nós vamos lá. Vamos pra frente, senão a gente vai... Tem mais alguém aí que queria falar? O assunto é longo, né? A batalha espiritual, né? A gente não termina no encontro, né? Ela começa no encontro. Tá? Então tem alguns que absorvem mais, outros que ainda não absorveram tudo. Então por isso a gente precisa da sequência. Temos seminário de libertação. Eu, por mim, em novembro, embora que a gente esteja bastante apurado aí e tal, vamos ver se em novembro a gente faz o seminário de libertação. Que é uma outra etapa que os irmãos precisam passar também. Né? Pastor, e não dá para fazer ali logo após o encontro? Porque a gente só tem na agenda só o encontro em outubro. Não, mas outubro tá muito puxado. Não, mas nós temos nossas ministrações agora em outubro. Nós temos muita atividade. Outubro fechou. Novembro ainda está em aberto ainda. É uma coisa que eu preciso me organizar com os 12 aí. Se a gente consegue passar para todos vocês aí. Vamos continuar a leitura, queridos? E existe também, irmãos, eu estava preparando um seminário de libertação financeira. Seria importantíssimo eu passar para vocês. Importantíssimo. Dar uma coisa e outra, e eu não consegui passar ainda para vocês esse seminário. Mas eu tenho que passar para vocês. Porque é uma das áreas, as 3 áreas que mais o demônio ataca, né? Na parte sexual, a família, né? E a parte financeira, né, da pessoa, né? Há outros demônios, além desses, que podem vir também, como posso saber, pode vir também. Como posso saber se há ou não há ação de gafanhotos em minha vida, em minhas finanças? Será que estou debaixo desses ataques do diabo? Não sei. Precisamos saber se há sinais da presença de gafanhotos em nossa vida. Acompanhe abaixo os 9 sinais da presença de gafanhotos. Legiões de demônios na vida financeira de uma pessoa. Trabalhar e não colher, né? Ou plantar e não colher. A pessoa trabalha,
Mas diz, mas nunca sobra nada, nunca, né? Não sobra, nunca dá, nunca colhe, né? Ou a colheita é pouco, né? Conforme diz ali Joel, né? Parece que quem trabalha, o que ganha não é Joel, Ageu, diz, né? O que trabalha parece que coloca num saco furado. Aquele que se veste, mas não se aquenta, né? O come e não se farta, né? Essa é a vida de uma pessoa que tem um devorador na sua vida. Ele nunca é cabeça, era só cauda. É que ele não consegue escolher um trabalho bom, né? Ele nunca consegue. Ele sempre é subjugado. Ele é sempre o menor, é sempre desprezado. Ele nunca consegue estar em um lugar de honra. Porque o diabo, né, quer ver ele sempre desonrado, sempre desanimar ele, né? Sempre rouba as oportunidades. Sempre está lhe faltando alguma coisa. Sabe aquele ditado que diz assim, né? Mas eu estou descobrindo um santo para cobrir outro santo. É a tal pessoa, né? Tira de um lugar para botar no outro, né? Tira de um furo para tapar o outro furo. Negócios embaraçados e confusos. Então, uma coisa, irmãos, fuja dos rolos. Fuja de fazer negócio com pessoas erradas. Corra longe de pessoas perversas. Não fique nas mãos de pessoas perversas, queridos, né? Então, não faça negócios assim. Ficar na mão dos outros. Viver pedindo emprestado, adiantamento, vale. Né? Se você é aquela pessoa, chegou no dia 20, já não tem mais dinheiro, né? Nem 5 pila para comprar o pastelzão, né, Fábio? Chegar na igreja, não tem uma oferta, chegar no fim do mês, não tenho mais nem oferta, não nem para comprar o pastelzinho. Barbaridade. Né? Aí tá complicado. Aí tá louco, né, para quebrar? Mas tem muita gente assim. Seus lucros são consumidos. Né? É tal pessoa, né, que ela não sabe administrar, trabalha por conta, e chega na hora de pagar os credores, não tem nada, porque não sobrou nada. No fim, virou tudo em dívida. Não sobra lucro nenhum. Nunca sobra o lucro, né? Insegurança, temor, medo na vida financeira. Sofre roubo, sofre prejuízos, esgotamento, descontentamento. Tem dificuldades de crer e ofertar nos momentos de desafio, né? É a tal pessoa. Falou de dízimo, falou de oferta, já começa a murmurar, já começa a criticar, né? Já sai falando mal, faz mau juízo, o que querem saber de dinheiro, não sei o quê, né? Então, aquela pessoa que começa né? Porque se tu deixar um diabo, um demônio falar, e falar para ele, você gosta que as pessoas dizimem? Não, eu odeio. Eu não quero que as pessoas dizimem. Claro, né? Porque como é que a igreja vai ter recursos? Né? Como é que a igreja vai se manter? Como é que, né, a gente vai fazer as coisas sem o dinheiro? Né? Como é que você vai viver bem sem o dinheiro? O diabo quer isso, irmão, porque vai ter briga na família, contenda, né, é só desgraça. O excesso do dinheiro pode ser problema, mas a falta dele é problema sempre, irmãos. Né? O excesso do dinheiro, quem é sábio, quem é prudente, quem é servo de Deus, é só bênção. Mas a falta dele é maldição, tanto para quem é servo, tanto para quem não é servo de Deus. A falta do dinheiro é problema. Né? Agora, como vencer esses demônios? Essas legiões, o que fazer? A resposta é simples. O antídoto aí, então, é o dízimo, né? O dízimo de Deus. Então, para essa desgraça na vida da pessoa, o remédio para sarar a vida financeira. Isso porque o único capaz de repreender, fazê-la cair por terra da nossa vida, é o Senhor, o nosso Deus. Como está escrito em Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois de fazer prova de mim.
Nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas. Procure aí, irmãos, né, no Google aí, por versículo, janelas dos céus, para você ver quantos versículos vocês vão achar. O que é uma janela, irmãos? Quem está por lá de fora consegue abrir a janela? Não, é só quem está por lá de dentro, né? A não ser que a pessoa arrombe. E a Bíblia diz, então, que eu vou abrir as janelas nos céus, lá os tesouros das bênçãos financeiras. Só quem abre é Deus. Então, não é porta, né, que se abre para o lado de fora. É só quem está para o lado de dentro que se vai abrir. Nós vamos encontrar, irmãos, as comportas, né? Ali, as comportas do céu, que a Bíblia fala que no dilúvio, que Deus abriu as comportas do céu, né? Que derramou água, né? E veio, então, o dilúvio. Mas, especialmente, irmãos, nós vamos só encontrar nesta passagem aqui, né? Que o Senhor abre as janelas dos céus sobre a vida do fiel. E não derramar sobre vós uma bênção tal até que haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, da vossa vide do campo, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo é a corrente de Deus para amarrar e imobilizar estas legiões. Nesse texto bíblico de Malaquias, o Senhor nos convida à obediência, pois assim como a desobediência gera consequências, a obediência traz bênçãos. Quando somos fiéis nos dízimos de tudo o que recebemos, Deus mesmo repreende Satanás de nossa vida. Então nós não precisamos orar, Senhor, repreende o devorador da minha vida, Senhor, repreende o devorador das pessoas, né? Então Deus mesmo se encarrega, irmãos. Nós não precisamos fazer força nenhuma. Então, essa é a oração que a gente se faz com dinheiro, né? Esse demônio a gente repreende ele dando dinheiro, né? Ou seja, dízimo não é dinheiro, melhor falando, né? Dízimo não é dinheiro. Muitas vezes a gente diz, mas eu não recebo, eu não tenho salário. Mas você come, não come? A Bíblia diz, tudo que entrar na tua vida, na tua mão, 10% é do Senhor. Entrou 100 quilos de feijão, 10 quilos de feijão é do Senhor. Uma bolacha que o irmão Sinuar está comendo. Entrou um pacote de bolacha de 1 quilo, 100 gramas é do Senhor. Só que a gente não se atenta, né, irmãos, nesses mínimos detalhes, né? Na verdade, então, nós dizimamos pelo salário. Vai dizer aquele lá, mas naquele tempo lá o dízimo era de alimentos e tal. Mentira, irmãos. Não é uma mentira, né? É lógico que eles davam, né, do fruto da terra, né, que eles tinham, óbvio. Mas então por que Deus, Jesus, ele ficou lá olhando, né, como as pessoas ofertavam, né? Aquela viúva levou o quê? Levou feijão? Levou arroz? Não, levou dinheiro. Os ricos levavam o quê? Dinheiro. Enfim, é uma outra situação, né? Continuando, os dízimos fecham a porta para que o inimigo não roube, ou destrua o que Deus nos deu ou está nos dando. Assim, o dízimo é o grande sinal da proteção. Ou comparamos como o sangue do cordeiro que Deus mandou o povo hebreu passar nos umbrais das portas de suas casas como um sinal de dependência e proteção do Senhor. Assim é também o dízimo. A obediência quebra a maldição e a vitória vem sobre os dizimistas fiéis. Ser fiel dizimista, Deus, é muito mais do que cumprir determinações humanas, mas é saber e ter revelação que esse é um princípio bíblico de importância vital para a nossa vida financeira. Na verdade, os princípios da mordomia cristã são 4 armas poderosas. Então, vemos aqui o dízimo como o escudo, a oferta como um arco, né, poderoso, né? Então, como eu tinha falado no começo, né, o dízimo, ele repreende, ele te protege, ele te blinda, né? É proteção.
É proteção. Agora, a flecha não é proteção, a flecha é ataque. É derrotar o inimigo, é derrubar ele, né? Mesma coisa um trabalho, né? Um trabalho também é ataque, né? Mas isso é a parte humana. E a outra parte humana também é o planejamento, né? De que adianta trabalhar, 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 como nós lemos Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar, ou seja, se não tiver um planejamento, os planos de Deus. Você pode fazer plano, mas lembre-se que, né, o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então não esquece, querido, que você pode planejar, mas pense, é de Deus, né? Esse projeto, esse plano, porque se não é de Deus, irmãos, vai te trazer dor de cabeça. Estela pode falar, Estela? Levantado a mão. Então, aqui o Eu sei que eu já perguntei o que significa, mas eu gostei. Vou perguntar de novo que eu não me lembro. O que é umbrais? Umbral é as ombreiras da porta, é o marco, tá? O marco da porta ali. Existem pessoas que afirmam, eu não contribuo porque não tenho. Mas é o contrário. Essas pessoas não têm porque não contribuem. Nós só prosperaremos quando aprendemos que há uma guerra espiritual contra a nossa vida financeira e que precisamos aprender a lutar para vencê-las, pelo simples princípio da obediência à palavra de Deus. Alguns erros que nos levam à ruína. O mau uso do dinheiro, né, como eu falei, sem planejamento. Primeiro planeje uma peça, né, sempre direções de Deus. Seja prudente no comprar, naquilo que você vai usar. Se não tem, você não pode. Já tem dívida. Né? Pague as dívidas, querido. Né? Pague. Não fique com o teu nome, envergonhando o teu nome e o nome de Deus. O nome de crente, irmãos. Né? Tem pessoas que vão comprar. Aqueles que começam a falar, porque eu sou crente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Está usando o nome de Deus, irmãos. Né? Está usando o nome de Deus para se esconder atrás de uma Bíblia, para passar a perna nos outros. Irmãos, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não fico falando, eu sou crente, sou pastor, para ganhar credibilidade, irmãos. Né? Quando uma pessoa vem falando assim, irmãos, né, eu tenho casa para alugar, irmãos, né, ali. Olha quantos crentes, irmãos, me ligaram, não da nossa igreja, né? Pessoas me ligaram, porque tu me conhece, eu sou irmão de igreja. Eu pensando comigo, por isso mesmo que eu não vou alugar para você. Por te conhecer mesmo que eu não alugo para você, né? Sem vergonha, né? Então é complicado. Tem pessoas que se usam do título de irmão, de crente, né? Como se, né? Isso, né? Todos os crentes fossem salvos, todos os crentes fossem obedientes. E aí, esses sem vergonha usam esse título para enganar, né? Não pagar dívidas. O Senhor não disse. Tem um que disse assim, vai ora a oração do Pai Nosso, irmãos. Perdoa nossas dívidas. Mas, assim como nós perdoamos, então, a dívida do irmão. Né? Ele quer que suas dívidas sejam perdoadas, mas não perdoa a dívida do irmão. Na verdade, a gente deve pagar. Irmãos, ficar por fiador, irmãos. A Bíblia diz assim, né? Se você emprestar alguma coisa para alguém, então faça como se tivesse feito uma doação para a pessoa. Não espere receber em troca. Né? Se você recebeu, amém. Né? A Bíblia diz também, não empreste a juros caros, usura. Né? Não, eu empresto um, mas eu quero receber dois. Né? Isso aí é pecado. É ganância, olho grande, irmãos. Né? Usura. Então, irmãos, não fique de fiador se tu não quer passar males. Agora, se tu ficar de fiador, arque com as consequências. Tá? A Bíblia não recomenda você ficar de fiador para ninguém.
dá o teu nome para a pessoa, a tua conta. Irmãos, eu não empresto meu nome para ninguém, irmãos. Ah, pastor, mas que tipo de pastor? É por eu ser pastor e conhecer a Bíblia que eu não empresto meu nome, irmãos. Né? Nunca fiquei no SPC, irmãos. Teve uma vez só que fiquei no SPC por causa das outras pessoas. Né? Não vai ser dessa vez que, né? Eu tenho meu nome a zelar. Pastor está no SPC, tomando a ceia do Senhor. Já pensou, irmãos? Que coisa mais feia, irmãos. Vamos acertar nossas contas. Vai lá, negocia, irmãos. Né? Isso aí abre portas para o diabo, né? O acusador. Abre portas para nós, irmãos, né? Para o diabo entrar na nossa vida. Tem pessoas, eu vou esperar 5 anos e daí caduca a dívida. Belo crente que tu é, né? Tem pastores assim, queridos, vão lá, fazem compra na loja, compra o sofá, compra a geladeira, compra tudo, bota no caminhão e ó, por aqui. Aí o nome vai pro SPC, já daqui 5 anos caduca, né? Troca o chip do telefone. Tem crentes assim, irmãos. Eu conheci pastores assim. Fizeram um rancho na nossa loja e foram embora. Não foi só na nossa loja, mas foi por aí também, né? Viver buscando a riqueza fácil. Olha só. E tem bastante oferta de golpista aí, né, irmãos? Comprar coisa, irmãos, pela menos da metade do preço. Um celular de 5 mil aqui eu estou vendendo aqui, ó. É promoção. Né? Cai num golpe. Né? Esse negócio, irmãos, de ganhar dinheiro pela internet, aí, irmãos, te cuida com isso, irmão. Que promete enriquecimento, te cuida. São armadilhas do diabo. Por quê? Porque são pessoas que querem visar o lucro, né? O trabalho fácil. E a Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz, né? Que nós trabalhar honestamente para nós ganharmos o nosso dinheiro. Eu já caí em golpe, irmão. Né? Então fica aí também, né? Como um exemplo. Que cuida, irmãos, desses golpes aí. Amar riquezas. A Bíblia é contra nós amar riquezas. Se Deus te der riqueza, querido, e você for justo, né? A Bíblia diz, né? O Lucas, capítulo 16, não, 12 que nós lemos, né? Se nós formos fiéis no pouco, é 16, Lucas 16. Deus nos colocará sobre o muito. Mas se nós somos infiéis no pouco, como é que ele vai colocar sobre o muito? Então seja fiel no pouco. Né? Se você é fiel na pobreza, você vai saber ser fiel na riqueza também. Ter um coração egoísta. Orientar-se pelo trabalho e pelos negócios e não pela palavra de Deus. Ou seja, confiar no braço. É o que diz, né? Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Né? E aqui a gente encerra, então, irmãos, esse módulo, né, com essa palavra aqui. Querido, o que é que eu oriento para os casais? Em que o cônjuge não é crente. Né? O princípio bíblico é nós dizimarmos, né? Nós dizimar. Mas, por exemplo, se o teu cônjuge não é crente e vocês organizam as tuas finanças juntas, como a Bíblia diz, o que é meu é do outro, o que é do outro é meu, é nosso. Eu não vivo mais, eu não tenho mais domínio sobre o meu corpo. Metade do meu corpo é dele, metade do corpo dele é meu, e a gente se completa um só. Né? Então, as finanças minhas, não é as minhas contas. Eu vou lá, eu compro, faço as minhas contas, você vai lá fazer as tuas contas. Não, isso aí são duas pessoas que estão vivendo junto e sendo individualistas, né? E fazem as suas coisas, né, com seus próprios dinheiros. Isso aí não é viver uma só carne. Né? Mas pessoas que vivem em uma só carne, e se você, né, o marido, não entende a questão do dízimo, né? Porque é uma coisa que vai gerar briga dentro de casa. E se você fizer por detrás, escondido, você pode estar agradando a Deus, mas você pode estar quebrando um outro princípio também. Então você vai estar entre a cruz e a espada. Eu
Não tenho resposta para você, tá? Dizer, olha, você tem que dizimar, porque senão você vai para o inferno, né? E eu não posso dizer, olha, não dizime. Eu digo assim, eu fico na tua consciência, porque a tua casa, a Bíblia diz, pela tua conduta, você vai ganhar o teu marido. Então é assim, ó. Se hoje ele se opõe ao dízimo, né? Se é a causa da briga, eu não vou estar tirando o meu dinheiro para dar lá para o pastor, lá não sei o quê, porque esse é o argumento, né? Se ele não entende que isso abençoa a casa, a família, vai orando a Deus. Ore a Deus. Contribua com oferta, contribua, enfim, de alguma forma, né? Não traga desavença na tua casa, mas ore a Deus. Coloque na mão de Deus. E tenha o desejo, Senhor, tu sabes quanto que eu quero ser fiel a ti. Mas me ajuda, Senhor, aqui. Convence e converte o coração dessa minha mulher, desse marido, enfim, né? Mas você não deve ser escrava dele nem dela, do teu cônjuge. Você não é escravo. E também você não é senhor sobre ele ou sobre ela, né? Vocês devem andar juntos, estar juntos em submissão. Amém? Eu falo isso, Estela, né? Por ti, mas também para um conselho de pessoas que estão aqui que são líderes ou serão, quem sabe, um dia futuros líderes, né? O que eu penso, né? Se alguém concorda comigo aí, quiser falar aí também, né? Fique à vontade. Ou que alguém discorda também. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para confusão, né? Paulo estava falando a respeito do casal. Deus não nos chamou para confusão. A igreja, irmãos, ela não veio para separar ninguém. Pelo contrário, ela veio para unir o casal. Para ensinar você a ser mais esposa, para você ser o marido, né? E, né, o casal pode não ter dado certo, porque realmente você passa a ser luz e as trevas se incomodam, né? Se a pessoa consiste, né, quer conviver contigo e ela aceita a forma com que você é, né, um servo de Deus, né? Assim seja. Mas se ela diz, prefiro me separar de ti do que viver com um crente, né? Então, né, você não tem mais obrigação de viver com uma pessoa por causa de Jesus, né? Porque Jesus mesmo, ele mesmo diz, eu vim para colocar em divergência, né? Em guerra, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, nesse quesito, né? Ele veio para, então, separar o joio do trigo. Certo, queridos? Tá aí os questionários. Respondam até domingo, entreguem a folha, tá? Eu sempre cobrei de vocês aqui, sempre alertei, na verdade, né? Não deixe as questões para trás. Não deixe acumular. Vocês têm que responder e mandar ali para a Ju, né? A Ju, então, tem que ter, irmãos, para mim, para a gente somar, fazer a soma da média do primeiro módulo, segundo módulo, ela precisa ter todas as respostas de vocês.